Dux, do latim guia, condutor. Essa é a peça central do sistema de poder desse RPG, e também o que dá nome a ele. Mas por que e o que é um Dux? Indo mais direto ao ponto, um Dux é como se fosse um portal que liga o nosso mundo a um mundo estranho, metafísico, desconhecido. E a função dessa ponte, desse portal, é conduzir energia do mundo metafísico para o mundo real e usar essa energia para manifestar coisas sobrenaturais, como uma bola de fogo. Um Dux é geralmente uma marca cravada no corpo de seu usuário. E, como pode ver, ela tem vários círculos e cada um tem seu significado e sua importância. A base do Dux é um círculo chamado gatilho. Ele serve como gatilho para condução de energia. Geralmente alguma emoção, algum sentimento, alguma experiência subjetiva. Isso abrange desde sensação de alegria até talvez o sabor amargo de alguma coisa ou algum sentimento muito mais específico, como ver uma cor específica. Isso vai depender de personagem para personagem e tem que ser coerente com a personalidade e história dele. Além do gatilho, existe a fonte, que pode ser de 3 tipos. A autônoma, ou seja, o gatilho é ativado com uma fonte autônoma. No caso, se for alegria, é a própria alegria do usuário. Tem também o empático, que usa sentimentos dos outros. Então, nesse caso, seria a alegria dos outros. E também tem o tipo sensorial, que aí tem mais a ver com perceber algo com seus sentidos físicos, como, por exemplo, um gatilho de arte, ou sabor amargo, ou textura. Alguma coisa que se experiencia fisicamente. Além desses 2 círculos, tem também alguns círculos menores, que circundam o principal. Esses são chamados de signos. Mas não precisa ser necessariamente os 12 signos do zodíaco. Pode ser qualquer outra coisa. Não precisa ser um leão. Pode ser um Pégaso. Mas o que são esses signos? Eles são formas de subdividir o poder do usuário. Então cada Dux vai ter uma temática e você pode dividir a temática em tópicos. Vamos fazer, por exemplo, alguém que controle os 4 elementos. Então, cada elemento ocuparia, respectivamente, uma posição aqui de um signo. Geralmente são 5 signos, mas dependendo da necessidade do Dux, podem ser mais ou menos. Isso pode ser conversado com o mestre e não é tão roubado ou nerfado quanto pode parecer. Na verdade, é bem razoável. Ok, aqui as coisas podem ficar um pouco confusas. Tipo, que poderes eu posso pôr no meu Dux? Quais signos eu posso escolher? E a resposta é sim, para todos os poderes. Isso pode parecer bagunça, mas o que aconteceu é que eu fiquei muito tempo criando sistemas de RPG. Não façam isso, faz mal para a saúde mental. E eu percebi que eu criei parâmetros. E eu pensei, por que não dar essa régua pro jogador? Foi trabalhoso, mas eu cheguei num resultado. Vou mostrar como que usa um Dux. Ok. Agora a gente já sabe que um Dux tem um gatilho, como por exemplo a raiva, uma fonte, como por exemplo autônomo, e gatilhos, como sentidos apurados, garras, grito sônico, regeneração, efeito alfa, enfim, já deu pra pegar a ideia desse Dux que eu criei aqui, né? Mas, como que se testa um? Isso é praticamente tudo que você vai precisar. Beleza, sim, uma tabela, mas vamos lá. Jogando D20, tu consegue ver os parâmetros da tua rolagem para qualquer teste. Por exemplo, bola de fogo. Tirei um 14, o que bate exatamente no difícil, na classe de dificuldade difícil. Ou seja, nesse tipo de teste, eu teria 2d6 de dano, caso seja um ataque bruto, direto, curta distância, etc. Se eu estivesse fazendo um teste de cura, ou criando alguma coisa que vai ter uma resistência, uma classe de armadura, seria 1d4, mais o meu modificador do atributo que eu uso para testar meu Dux. Aliás, não é apenas inteligência, Dux não é magia. Tu pode usar força para utilizar um Dux.
Então, seria um D4, e o modificador que geralmente em nível 1 é 4, então até 8. O alcance efetivo seria de um D6 mais o meu modificador, então um D6 mais 4, até 9 seria o resultado. A duração de um efeito ou o número de projéteis, para caso eu queira causar algum efeito no meu alvo ou queira disparar uma rajada, vai ser de o modificador mais 1, no caso seria 5. Se eu estiver usando uma rolagem para dar bônus em outra, por exemplo, inflamar a minha espada, isso pode dar bônus ou no dano ou na rolagem. Se for na rolagem, nesse caso seria mais 2. Se fosse no dano, nesse caso seria meu modificador mais 1. E claro que no final tem o custo. O custo de pontos de condução, que em termos gerais é mana, é pontos de mana. Não é exatamente, mas funciona como? E ok, tá, tudo isso é muito legal, mas não tá todo mundo muito igual, não? Assim, claro, todos os personagens vão ter habilidades diferentes, uma textura diferente para seus poderes, mas não vai todo mundo seguir a mesma coisa? Não. Eu separei o Dux em 4 caminhos. Bellator, que é o uso de um Dux mais como auxílio para um modo de combate, então é o caminho melee. O Shapeshifter, que usa o Dux para transformar o próprio corpo. O Summoner, que, como já deve indicar, ele invoca criaturas. E o Conjurator, que é um conjurador. Ele realiza efeitos, ele dispara projéteis e é meio que nesse foco aí. Eu peguei aqui no grupo algumas ideias de vocês para poderes e eu vou tentar colocar elas aqui na planilha. E eu já tenho ideia de como fazer cada uma delas, então vamos lá. A primeira sugestão foi fazer o Blue Marvel, que eu nem conhecia, mas então eu pedi pro ChatGPT dar um exemplo de um poder dele. Eu vou mostrar aí o que ele disse. Quantum Collapse, golpe de colapso quântico. Blue Marvel ergue a mão e o ar ao redor dele vibra como se a realidade estivesse tentando desfocar. Em um instante, ele concentra energia antimatéria na palma, comprimindo o equivalente à força de uma estrela anã num ponto menor que um grão de areia. A luz muda, não é brilhante, é densa, como se tivesse peso. Ele dá um passo à frente. Quando o soco é lançado, o som não acompanha. Primeiro vem o impacto visual, uma dobra no espaço, como se o mundo tivesse engolido uma respiração. Isso parece um pouco potente, então eu vou considerar que essa ação específica foi feita por esse cara no nível 20, o que daria um modificador de pelo menos uns 22 aí pra esse teste. Então, vamos rolar esse teste. Saiu, opa, critou 20. Então, é um ataque à distância, obviamente, então eu uso o alcance, que é 2d4 mais modificador, ou seja, 4, 5, 6... aqui 2, 4, mais um modificador, que dá 22, 3, 4, 26 de distância. E o dano, que vai ser o modificador mais 2, o que dá 24 D4s de dano. Que vai dar, no mínimo, se todos os dados caírem 1, 24 de dano. E no máximo, coisa pra caramba. A segunda ideia era um Dux que usasse o tempo. Isso é tão complicado que eu já tenho uma ficha pronta para eventos com esse poder. Ou quase isso. Essa aqui é a Calliope, meus amigos. Foca a imagem. Olha só ela. O Dux dela é o Dux das Moiras. Ou seja, ela controla o destino. Habilidades dela, em cada signo. O que foi escrito, o que permite ela ver o passado. O que está sendo escrito, o que permite ela ver o presente, só que além de onde ela está. O que será escrito, ou seja, ela consegue ver o futuro. Bom agouro, ou seja, ela consegue causar acasos bons na cena, para ajudar os amigos. E mau agouro, que é exatamente o contrário, criar azar. Mas claro, dá para brincar um pouco mais com essa ideia de tempo, como, por exemplo, dar uma ação a mais pro personagem, fazendo ele parar o tempo por um tempinho, ou de repente alguma outra mecânica que dá para se pensar, algum efeito que dê para colocar em um tempo específico de turnos, usando a tabela. Mas já existe. Terceira ideia também é muito simples, é simplesmente teleporte. 13. Isso não bate no 14, bate no 10.
alcance de 1d4. 1 mais 4, 5 metros. E é isso. Consegue se teleportar a 5 metros se for nível 1 e tiver essa rolagem ridícula. Mas dá pra ir aumentando, pois isso considera ter um modificador. Deu o teleporte, vamos pro próximo. Outra sugestão que eu tive também foi refazer ou ver possibilidades. E isso lembra um pouquinho as Moiras ali, né? A questão de ver possibilidades é ver o futuro, basicamente. Já refazer, bom, se você tiver sucesso no teste e estiver disposto a gastar condutividade para isso, você pode rerolar um teste. Pronto, você refez uma ação do passado. A última ideia foi ler os próximos passos do inimigo. Especificamente, o tempo todo, sem cooldown. Tá se passando. O que dá pra fazer? Você, assim como define a percepção passiva, D10, deu 10 ali, isso dá 2 de bônus no teste. Você teria 2 a mais em testes para tentar prever ou de agilidade, esses tipos de teste de salvaguarda. Agora, se quiser usar ativamente essa habilidade, então pode ter outra interpretação. Se o teste for bem sucedido e a tua classe de dificuldade passar a alguma defesa que o adversário tenha, ou a simples dificuldade que o mestre te der, você pode reduzir em 1 a classe de dificuldade do teste do adversário, tornando um pouco mais fácil porque tu previu o movimento. Mas prever uma coisa, saber agir sobre a outra. Sim, com essas tabelas dá pra fazer muitas coisas, mas o sistema em si tem 4 tabelas. Tem a de balanceamento, que eu já apresentei. Tem também uma tabela de materiais e uma de moldes, que juntos você consegue criar itens. E, além disso, tem uma coisa que aquela tabela de balanceamento não consegue fazer, que é criar vida. Invocação. E para isso existe a tabela de invocação. Mas isso aí rende um outro vídeo e uma explicação um pouco mais detalhada de como isso aqui funciona. Mas não é um bicho de 7 cabeças, não. Para fixar melhor, um Dux é feito por um gatilho, por uma fonte, alguns signos. Esses signos usam a tabela de balanceamento e uma coisa que estou trabalhando agora são as técnicas, que são habilidades estáticas dentro de um signo. Mas isso não é uma preocupação para quem for jogar em evento, porque dificilmente alguém vai subir de nível para adicionar uma técnica nova e não é tão complicado assim. Bom, essa foi uma explicação geral do sistema, foquei na parte principal dele, eu pulei qualquer explicação sobre outras regrinhas básicas como descanso longo, descanso curto, deslocamento, todas essas coisinhas que é meio padrão D&D mesmo. E eu pulei a tabela de invocação porque é muito específica e ia demandar mais tempo. Mas acho que já deu uma ideia de qual que é a pegada do RPG. Pode parecer bagunça, mas não é. Tem muitas restrições com aquela tabela e ainda mais com os caminhos. E principalmente vai ter com as técnicas, que vai valer um outro vídeo depois explicando isso, que estão ficando muito legais. Esse sistema aqui, ele tá bem redondinho até, mas eu tô junto com um amigo pegando ele e fazendo um homebrew pra Pathfinder. Então, ele cru, do jeito que ele tá, ele é só os Dux, só isso. Não é exatamente um RPG medieval fantasia. Eventualmente eu posso fazer uma campanha que se passe na Idade Média, nada me impede disso, mas tem que ter em mente que aquelas pessoas acham que estão no mundo real, no mundo normal. Apesar que, né, eles já achavam que tinha dragão, mas não tinha. Mas é isso. Acho que deu pra ter uma ideia do sistema. E eu espero vocês no evento domingo.